Quero ser árvore frutífera, de bons frutos. Uma das leituras, ou a leitura principal, Lucas 6, 43 e 44. Vamos orar. Senhor, estamos aqui pela Tua misericórdia. Alguns estão aqui, eu, triste, porque temos pessoas amadas que não estão aqui porque estão enfermos, que precisam do Teu socorro, que precisam da Tua cura. Mas o nosso refúgio é o Senhor é a nossa fortaleza, é em Ti que nós nos refugiamos, e é no Senhor que nós esperamos a resposta, a cura, a vitória, Senhor. E nós oramos realmente pelos nossos irmãos, não só o pastor Deusdete, não só o irmão Tiago, mas todos os nossos irmãos que estão com enfermidades, porque a vitória na vida dessas pessoas é vitória da igreja. E nós oramos como igreja do Senhor em favor, Senhor, da saúde dessas pessoas, que o Senhor possa vir com o Teu bálsamo de cura e que possamos ouvir boas notícias em breve. E nós que estamos aqui, que nós possamos focar na Tua palavra, então, que possamos reagir à Tua palavra, que possamos sair daqui com uma decisão tomada, de maneira que nossa vida possa glorificar o Teu nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes mesmo de ler o texto e entrar na pregação de hoje, eu preciso fazer algumas observações. A primeira é que eu sempre fiz questão, nos anos anteriores, de fazer uma pregação no domingo depois das conferências das mulheres, como se fosse um encerramento ou um reforço. Mas esse ano eu não fiz isso, eu não tinha planejado, eu simplesmente deixei a escala correr. Mas diante das circunstâncias, cá estou eu aqui novamente. Eu pensei demais, mas eu não consegui, gente, vou ser sincera, não consegui e não me senti apta também para pregar sobre o tema deste ano, que foi, aliás, sensacional. A pregação de sexta-feira foi uma abertura tremenda, maravilhosa, e que a Karina, que eu vou chamar de pastora assim, ela trouxe a exegese, então trouxe, fez um desfecho tremendo, porque a gente lê o Salmo e entender o contexto, nossa, enriquece demais, Enfim, então essa é a minha primeira observação. Então não vou conseguir fazer um desfecho. A segunda observação é que verdadeiramente não serve só para as mulheres, serve para todos os ministérios desta igreja. Nós precisamos de fato orar e jejuar antes de eventos, atividades, porque ataques vêm, gente, ataques vêm de todas as formas, por todos os lados, de tamanhos e intensidades diferentes. Muitas mulheres passaram por sufoco nas semanas que antecederam essa conferência, seja sufoco material, na saúde, na família. E eu, infelizmente, eu sofri ataque também. Só que o meu ataque não foi antes da conferência, foi durante a conferência. E esse ataque foi na minha alma. Porque, diante do que aconteceu, o pior de mim afloresceu, veio à tona, E além de eu me sentir muito rasa, pensando, nossa, eu tenho que aprofundar demais as minhas raízes, Eu preciso alcançar terras mais profundas, e isso significa o quê? Maturidade, eu preciso crescer, Eu quase entrei, ou totalmente não saí de uma crise existencial. Nossa, em um dia, sim, em poucas horas. O que eu não precisava ouvir era que eu precisava ser mais forte, que eu precisava ser madura, que eu sou a pastora, porque eu já sei de tudo isso, E sim, gente, eu sou tudo isso, Eu tenho que ser tudo isso, mas eu sou humana, eu tenho muitas falhas e muitos defeitos, e eu não escondo isso de ninguém. Eu erro. E eu tenho sentimentos e traços de temperamentos bem difíceis. Porque eu sou uma mistura de colérico com melancólico. Então o melancólico quer morrer e o colérico quer matar. E aí?
carnal. E por isso os meus sentimentos, as coisas que eu sinto, elas não só aflorescem, mas elas tomam proporções enormes. Por quê? Porque só eu sei o quanto eu luto para não dar lugar à carne. Exatamente porque eu tenho que ser forte, porque eu tenho que ser madura e porque eu sou pastora. Mas enfim, uma coisa que os irmãos não vão ver, ou assim, que não vão me ver fazendo, é mostrar algo que eu não sou. Eu não vendo imagem de santidade. Eu não vendo imagem de perfeição ou grandeza. E isso eu aprendi com o meu pai. Né? A gente reclamava muito dele. Não, pai, o senhor não pode ficar fazendo essas coisas, as pessoas vão falar mal. Mas eu achava isso bom. Por quê? Porque ele mostrava que ele era humano. Eu não escondo os meus defeitos. E eu luto para não ser vencida por eles, vocês podem acreditar. Quem me conhece há mais de 10 anos sabe quanto eu já mudei, quanto eu já melhorei. Sim ou não? Faz assim com a cabeça, deixa eu ver. Eita, quem falou isso? Meu Deus. Ah, obrigada. Mas é fato. Mas é fato. E diante do que eu senti nesses 2 últimos dias, uma mistura de fracasso e derrota, eu só estou aqui hoje porque eu me comprometi a trazer a palavra, porque era a pastora Kátia, ela está no hospital com o pastor Eusete, e mesmo que ela estivesse aqui, ela não teria condições de trazer a palavra. Por quê? Porque ela está preocupada com o marido. Né? Então eu me comprometi. E por quê? Eu fui consolada na pregação de sexta, que assim, eu entendo e eu vou aceitar que, além de ser humana, é por uma estação que eu estou ou estarei passando, né? Entendendo que faz parte do processo para amadurecer, aprender e crescer. É fato que depende de mim eu passar logo por esse processo. O vencer é responsabilidade totalmente minha. A terceira observação é que tudo isso deve ser hormonal, tá? Então, relevem, estou emotiva, estou mirando com facilidade, mas o que os amados podem fazer é orar por mim e eu sei que tudo vai ficar bem. A quinta observação, já que eu fiz uma agora, é que quem não meditou na carta de Tiago perdeu uma linda oportunidade para ser o quê? Confrontado de forma muito graciosa. Eu queria ter a capacidade de Tiago de confrontar. Né? Confrontar de forma graciosa, sem ofender, sem ferir. Então, assim, quem não fez a meditação na carta de Tiago perdeu a oportunidade de ser desafiado para quê? Para amadurecer, para aprender, para crescer de uma forma muito leve, de uma forma facilmente compreensível. Só que não é tarde. Se alguém aqui ainda não meditou na carta de Tiago, faça a partir de hoje, porque eu garanto, e quem meditou em Tiago também garante, que você não vai se arrepender. Verdade ou não? Verdade. Amém. E por fim, a última observação é que professarmos, abrirmos a boca, falarmos, tá? A palavra de Deus é muito importante. Muito importante. Porque o que nós acreditamos realmente define o que nós somos ou o que nós seremos. Apesar de não encontrar esse texto em todas as versões da Bíblia, e o que eu acho isso bem esquisito, né? Mas na versão NAA, Provérbios 23:7 diz, na primeira parte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, da forma que você se imagina, é assim que você é. Que vai ser, né? Pois bem, Salmo 52:8, a primeira parte diz assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. E aí nós aprendemos ontem à tarde todo o contexto, a exegese, né? Do que se trata, né? Esse salmo. Mas enfim, professar é importante. Por quê? Por quê, gente? Porque quando nós falamos, nós enviamos comandos para o cérebro. E o cérebro faz com que todo o corpo e também a alma, né, ajam de acordo. Na minha crise existencial, eu disse que eu estou longe
de ser uma oliveira verde na casa de Deus. O perigo disso é que se o meu cérebro acredita nessa afirmação, a primeira coisa que acontece é que meu coração se entristece. A tristeza gera hormônio ruim. E tudo, incrivelmente, tudo vai cooperando para que eu acredite no que eu falei. Cooperando para que então eu não viva como uma oliveira verde na casa de Deus. Então, quantas mentiras nós temos acreditado? Porque nós professamos palavras negativas contra nós mesmos. Por isso, é sábio a gente professar a palavra de Deus. Amém. Vou repetir de novo, é por isso que é importante a gente professar a palavra de Deus. Então, repita comigo. Quanto a mim, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Na casa de Deus. Amém? Amém. Não fale só da boca para fora. Repita muitas vezes até o seu cérebro acreditar. Mas em quantas mentiras nós temos acreditado, né? Quando a gente professa a palavra de Deus, amados, a gente promove a fé. A fé, incrivelmente, ela anima o coração. E um coração animado faz com que nós tenhamos forças. Né? Por isso que é importante a gente professar a palavra de Deus. Alguns podem perguntar, mas eu vou professar para quê? Para me iludir? Bom, nós aprendemos em Tiago, para quem meditou, que a fé sem obras é morta. Então uma pessoa que professa e acredita, mas não faz nada a respeito para mudar uma situação ou estado, acaba se frustrando. Sim, acaba se frustrando. Eu dizer para o espelho, né, para mim mesma, todos os dias, eu sou magra, e eu fiz isso, gente, durante um tempo. Eu sou magra, né? Ou senão, eu vou ficar magra. Só que aí, assim, tipo, tomar 2 litros de Coca-Cola por dia, comer coxinha, bolo, né, pizza, que mais? Lasanha, né, essas coisas assim, chocolate, isso é fé morta. Por quê? Porque as obras não condizem, né, com o emagrecer para tornar-se mais magro. Então, se eu falo eu sou magra, eu tenho que agir conforme, certo? Mas eu já ouvi em vários lugares sobre pensamento positivo, né? O poder do pensamento positivo. E assim, eu não discordo do conceito, né, da ideia, só que eu não acho completo o que ensinam a respeito, né, do pensamento positivo. O exemplo muito claro que eu me lembro é que era para os leitores lá pensassem e declarassem, né, abrissem a boca e falassem em bom som: eu sou rica. Né? Eu sou rica. Né? Declarar isso. Né? Para quê? Para que o universo ouvisse e agisse, né? E viesse a agir de acordo. Por alguns dias, né? Eu escrevi, eu sou rica, né? E coloquei no espelho do banheiro. E aí, alguns dias eu ia lá e eu falava, eu sou rica, né? Beleza. Só que, como é que esse tal de universo iria agir de acordo com o que eu estava professando, sem eu empreender, sem eu cortar gastos, sem eu economizar, sem eu criar objetivos e por aí vai? As nossas obras têm que condizer com a fé que nós temos, amém? Então isso quer dizer o quê? Que a fé, sem obras, sem atitudes, sem ações, sem planejamentos e estratégias, né, como o comodismo ou a preguiça ou o medo, assim, isso torna o quê? A fé morta. A fé morre. Então, concluindo essa observação, vamos professar a palavra de Deus, vamos agir para que ela seja verdadeira e dê frutos, amém? Vamos professar para acreditarmos e vamos agir para quê? Para que se torne realidade, em nome de Jesus. E assim sendo, agora sim, né? Para me motivar, preparar isso aqui não foi fácil, né? Mas para me motivar e motivar a igreja, então falemos hoje sobre frutos, para entrarmos no contexto, né, de sermos como oliveira verde na casa de Deus. E sermos como oliveira verde na casa de Deus, isso é honra,
fala de diferentes tipos de árvores, né? E talvez um dia eu pesquise a fundo sobre cada uma dessas árvores, né, mencionadas, tipo o cipreste, a oliveira, o pinheiro, a figueira, a videira, a palmeira, o cedro, acho que tem a tamareira também. A Bíblia fala muito sobre árvores. Então é porque essas árvores têm características das quais nós podemos pegar lições preciosas para as nossas vidas, né? Mas, por hora, nós vamos nos fixar nos frutos. Então, abriram a Bíblia de vocês em Lucas 6,43? Lucas 6, 43 e 44. Lucas 6, 43 diz assim: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Amém? Então Jesus, ele afirmou, ele disse que não existe árvore boa que dê mau fruto, né? E nem árvore ruim que dê fruto bom. Frisando o que? Na árvore, tá? Na árvore em si. Porque é a árvore que dá as frutas. E aí a pergunta é: que tipo de árvore você é? Ou não, que tipo de árvore você tem sido? Que tipo de árvore você é? Você é a árvore boa, que dá frutos gostosos de alegria, de amor, de paz, de harmonia? E aí eu até ouso perguntar mais: a tua vida, né? Eu perguntei que árvore que você é, mas e a tua vida? Dá frutos de quê? De uma árvore com bons frutos ou uma árvore com frutos ruins? Jesus disse em João 15: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Se alguém não permanecer nele, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se queremos ser como oliveira verde na casa de Deus, nós precisamos então o quê? Dar frutos bons. Amém? Mas será que alguém aqui corre o risco de ser cortado, seco e queimado por improdutividade? Eita, não vamos aceitar isso, gente. Não aceitemos nada diferente de frutos bons. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma árvore boa. Dê frutos bons. Frutifique. Amém? Desejemos, igreja, sermos árvores boas que dão bons frutos. Aí aquela coisa, eu me senti como uma péssima árvore, longe de ser uma oliveira verde, né? Mas assim, se os frutos ainda não estão bons, nós precisamos parar para analisar por que não estão bons. A terra carece de fertilizantes? É falta de água? É excesso de sol? Se a gente levar para as palavras espirituais, o coração carece de cura e de Bíblia. O meu estava carecendo. É falta de presença de Jesus, que é a água da vida? É excesso de distrações? Porque, analisando o porquê, né, de não estarmos dando bons frutos, a gente precisa corrigir, gente. A gente precisa trocar, a gente precisa adicionar, ou a gente precisa tirar o excesso. Nós precisamos planejar o tempo certo, né, o tempo certo de plantar, né, o tempo certo de colher, e por aí vai. A questão é que poderíamos ter sido árvores de frutos ruins. Isso acontece devido às circunstâncias. Às vezes tem pessoas que têm índole ruim, sim, tá? Tem índole má mesmo. Mas vejam o que está escrito em Ezequiel 17, 24. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço
faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu sou o Senhor, falei e o farei. Isso quer dizer o quê? Essa palavra nos traz temor, para a gente não se assentir demais, mas também nos traz esperança. Porque se nós não estamos bem, mas se nós buscamos a Deus, se a gente se submete a Ele, Ele muda o nosso ser. Amém. A árvore seca, morta, Ele faz florescer. Então cabe a mim, a você, cabe a nós pedirmos a Ele que nós sejamos árvore boa, árvore viva, árvore frutífera e de bons frutos. Porque existem árvores frutíferas, mas que o fruto não presta, né? Pois é. Nós todos temos que passar por um processo de amadurecimento, de crescimento, de transformação para alcançarmos o caráter de Cristo. E isso acontece em tempos diferentes na vida de cada um que está aqui. Então, não usemos outras pessoas como parâmetro, sabe? Não nos comparemos, mas tenhamos sim referenciais. Eu espero que vocês tenham referenciais nessa igreja, sabe? E não comparem os líderes ou quem seja, ou essa igreja com outros líderes ou outras igrejas. Se você está aqui, floresça aqui, seja bênção e usufrua e seja feliz. Mas não tem coisa pior você estar aqui e não estar satisfeito. E aí, sabe, dá raízes de amargura, assim, raízes ruins e frutos péssimos. Vamos ser felizes aqui na casa do Senhor, amém? Amém. Amém. Então nós todos temos que passar por um processo, né? Não nos cobremos demais. Talvez isso tenha sido um fator, né, que tenha aumentado a minha crise existencial nesses dias. Mas, então assim, não nos cobremos demais, mas também não sejamos relaxados demais, gente. Não sejamos acomodados, procrastinadores. Todo fruto, se não é colhido no tempo certo, o fruto estraga. O fruto apodrece e se perde. E a árvore inútil, ela é o quê? Ela é descartada. Às vezes, porque o fertilizante errado foi utilizado, né? De repente, por isso o teu fruto foi afetado. E eu já repito, quando eu falo teu, eu estou falando meu também, tá? Isso se chama circunstâncias da vida ou fatores externos. Vou abrir um parênteses aqui. Eu, quando era mais nova, era uma pessoa muito violenta. Se eu precisasse, eu caía, eu não queria falar aquela palavra, né? Mas assim, eu caía na pancadaria se fosse necessário, porque eu não levava desaforo para casa. Por quê? Por causa das circunstâncias que eu vivi dentro da minha casa, eu não aceitava, né, que me afrontassem, que isso e aquilo. Então assim, eu era fruto das circunstâncias, eu agia e reagia. Por quê? Porque fatores externos, realmente, né, moldaram a minha forma de agir e reagir. Não mais, glória a Deus. Quer dizer, amém? Depende, mas vamos lá. Pastor, eu gostaria de abrir outro parêntese, né? Te agradeço pela aula de hoje. Eu estava borocochô até terminar o ensaio, mas entrar naquela fila e ganhar 7 bombons me deixou muito animada. Uai. Né? Enfim. Glória a Deus. Bom, então, às vezes o fertilizante errado foi usado na sua vida. Não foi você que colocou, alguém colocou. E por isso os frutos, né, saíram assim azedos, estragados, não sei. Mas talvez um incêndio. E gente, tudo isso eu falo de forma figurativa, tá? Então talvez um incêndio devastou e machucou os teus troncos, queimou as suas folhas e os frutos perderam toda a doçura, todo o sabor, que é o quê? A alegria, a paz de espírito. Nós aprendemos ontem à tarde acerca das circunstâncias, né, envolvendo Davi no Salmo 52. Ainda assim, ele declarou que era como, ele não falou que seria como, ele falou que ele era como oliveira verde na casa do Senhor. E sabe por que ele afirmou isso? Porque ele não aceitava que tais circunstâncias trágicas, né, o tirassem do foco. Ele queria habitar na casa do Senhor.
A gente vê essa paixão que Davi tinha pela casa do Senhor, né? No Salmo 23 também, ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, estar na casa do Senhor era a alegria dele. Davi, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, ele viveu foragido, mas ele não se permitiu viver ressentido ou com sede de vingança. O fruto dele era preservado pelo desejo de ter a presença de Deus em sua vida. Não passava pela mente dele ele se desvirtuar, né? Por causa da cobiça, pela fama, pelo sucesso. Tá, aí depois tem a segunda parte da vida dele, mas eu estou falando da primeira parte, tá? E ele afirma nesse único versículo que nós mencionamos, né, o versículo 8, que ele era como a oliveira verde. Isso quer dizer árvore viva, árvore frutífera, de bons frutos, porque a oliveira é importante. A azeitona é gostosa, mas o azeite é importante, né? Então, frutífera, de bons frutos. E essa também deve ser a nossa atitude também. Não só professarmos, mas agirmos para que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Amém? Então, para mantermos dando frutos, todos aqui já estão carecas de saber. Mas vamos lá. Davi, ele buscava o Senhor em oração. Ele buscava ao Senhor em oração. Ele se derramava na presença do Senhor, ele chorava com o Senhor, ele reclamava com o Senhor, né? Mas ele orava ao Senhor, ele buscava o Senhor em oração. Ele meditava nos estatutos, nos caminhos do Senhor. Ele louvava ao Senhor, mesmo em meio às perseguições, às ameaças de morte, né? Quase morte que ele passou, mas então ele sempre louvava ao Senhor. Ele reconhecia ao Senhor em todos os seus caminhos e ele honrava ao Senhor, né? Então, se nós queremos ser árvore boa, quem quer ser árvore boa? Amém. Quem quer ser árvore frutífera? Amém. Quem quer ser árvore que dá bons frutos? Amém, amém. Vamos ser assim. Mas então, se nós queremos ser tudo isso, acabei de falar o que nós temos que fazer, que Davi fazia, que nós também devemos fazer. Então, repete comigo. Eu quero ser uma árvore boa, que dá bons frutos. Por isso eu devo buscar o Senhor em oração. Eu devo meditar na palavra do Senhor. Forte, igreja. Eu devo louvar sempre ao Senhor. Devo reconhecer ao Senhor em todas as coisas. Repete, eu não entendi os irmãos. Fala de novo. Eu devo reconhecer ao Senhor em todas as coisas. É que estão falando em ritmos diferentes, eu estou tentando captar. 5. Eu devo honrar ao Senhor com o meu tempo, com o meu dinheiro e com a minha obediência. Amém, igreja? É fácil? E com meus dons também. Os meus dons servindo ao próximo, né? Sim. É fácil? Não. A gente fica esperando fórmulas, né? Mágicas. Nós queremos fórmulas instantâneas, né? Que nem o miojo que fica pronto em 3 minutos. Já repararam, né? Que macarrão normal, entre 7 e 8 minutos, mas realmente o miojo, não sei que química que tem lá, 3 minutos fica pronto mesmo. E nós queremos que a nossa vida espiritual, que o nosso sucesso, tudo seja assim, né? Instantâneo. Mas, amados, todo fruto, porque nós estamos falando de frutos hoje, então todo fruto passa pelo mesmo processo. Começa com uma sementinha que tem que brotar, né? E ela só vai germinar se estiver em terra propícia. O crescimento, amados, demora, porque a gente não vê, mas lá embaixo está acontecendo um processo, né? Mas o fruto aparece da flor e ela cresce. Então, amados, busquemos ao Senhor em oração. A resposta não vem instantaneamente. Quantos dias nós já estamos orando, né, pelo pastor Deusdete? Mas ainda assim nós nos alegramos porque ele recebeu o atendimento. Mas não está sendo o atendimento adequado, então nós continuamos clamando. Mas é isso, a gente tem que continuar, né? Vamos continuar orando até a resposta chegar, sim, em
nome de Jesus, né? Então, busquemos ao Senhor em oração, meditemos na palavra do Senhor todos os dias. Gente, para quem tem um temperamento, eu também tenho esse lado, que ter disciplina é tortura. Fazer a mesma coisa todo dia. Gente, a gente não toma banho todo dia, a gente não come todo dia, por que a gente não medita todo dia? Não faz sentido. Você e eu, nós somos crentes, somos cristãos, sabe? Somos filhos de Deus, somos servos de Deus. Por que a meditação na palavra de Deus não faz parte da nossa rotina? Tem que ser, tá? Tem que ter essa disciplina espiritual. Número 3, nós temos que louvar ao Senhor em todo o tempo. Olha, eu acho incrível, porque eu, angustiada e chorando, né, por causa do pastor Deusete, e toda hora eu vinha da pastora Kátia, tá assim, mas eu creio, sabe? E toda boa notícia eu louvo ao Senhor. Ótimo, tem que fazer isso. Porque a gente murmurar, espernear, reclamar, chorar, mirar, assim, vai resolver o quê? Mas louvar faz diferença, né? Louvar tem poder, né? Então, louvemos ao Senhor em todo o tempo, não só quando as coisas estão bem, quando as coisas são boas. Não, em todo o tempo. Amém? Reconheçamos ao Senhor em todas as coisas e honremos ao Senhor. Abrindo um parênteses aqui, porque me veio à mente agora. Gente, a gente não pode ser... 1 João 3,18. Alguém encontra para mim o que está escrito? Filhinhos, não... Alguém acha para mim o que está escrito em 1 João 3,18? Oi? Não amem somente de boca. Agora eu não sei se é amar. Não amem apenas de boca, mas de ação, né? Alguém achou? Lê alto para mim, por favor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Amém, igreja? Amém. A gente fala que lá no irmão, o irmão está precisando de socorro, a gente não estende a mão? A gente não manda uma mensagem, né, de oração? Não vamos amar só de boca, não, mas de ação, por favor, tá? Então, e por último, né, honremos ao Senhor, sejamos árvores boas que dão bons frutos em nome de Jesus. Aí eu gostaria de perguntar, o louvor já pode subir? Eu não sei se precisa louvar. Gente... Parabéns, Nara, tá? Eu estava triste quando eu fiz essa pregação, por isso que ficou curta desse jeito. Vocês vão ver. Mas, para quem não está entendendo, é que a minha pregação já acabou, né? Por isso. Mas é isso, é porque eu estava triste, tá? Então, vamos lá. Então, quem gostaria de pedir esta noite ao Espírito Santo de Deus para que Ele transforme os teus frutos em frutos de vida, em frutos de alegria? Amém. Eu quero, e eu peço isso ao Senhor. Peço ao Senhor porque Deus, Ele pode fazer proezas. Eu não posso fazer nada por vocês, mas Deus, nossa. Ezequiel 36:26 diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Um coração novo é o quê? Com boas atitudes, novas atitudes, né? E darei um espírito novo. Então, um espírito de ousadia, não um espírito que fica se sentindo fracassado o tempo todo. Deus promete isso: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então peça ao Senhor para que Ele te faça uma árvore boa, de frutos bons, amém? Feche os seus olhos, repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu quero ser árvore boa, eu quero ter bons frutos e eu quero dar bons frutos. Retira de mim os frutos ruins e estragados, pois eu quero ser uma árvore frutífera, forte, que cresce a cada dia na caminhada espiritual. Ajuda-me a dar bons frutos, frutos de amor, alegria, paz, domínio próprio, de bom testemunho,
gerar um mau testemunho. Mas que os meus frutos bons rendam glórias ao teu santo nome. Te agradeço, Senhor, pelos bons frutos que o Senhor plantou em mim nesta noite. Em nome de Jesus.